Oi, gente! Como vocês estão? Aqui estou para falar sobre Mariposa Vermelha, da escritora Fernanda Castro. Para quem não conhece ou não sabia, assim como eu, ela é uma escritora brasileira. Inclusive foi um dos motivos que me fez comprar o livro quando eu dei uma pesquisada assim sobre ele, além da história que eu achei bem interessante e diferente. Temos então a nossa personagem principal, Amaryllis, que mora numa cidade onde o governo ele é muito rígido. Ele reprime pessoas mágicas e ele pune severamente quando as pessoas não obedecem ou quebram as regras. A gente tem uma sociedade bem distinta, temos pessoas muito pobres ou muito ricas, né, da alta sociedade, e isso fica bem distinto no livro, né? Fica bem nítido essa diferença entre a população, né? E a Amaryllis, ela é uma costureira humilde, ela herdou essa profissão da mãe, então ela trabalha para o governo, né? Produzindo uniformes militares, e ela reprime certa magia que ela também herdou da mãe. Nós descobrimos que ela ficou órfã, né? Ela perdeu a mãe quando ela era mais nova, e chega um momento da história em que, quando ela descobre quem foi que matou a mãe, né, quem foi o responsável por isso, ela sente uma vontade, um desejo enorme de se vingar. Então, tudo que ela tinha reprimido ali dentro, seja de magia, de rancor, tudo que ela guardava ali começa a querer aparecer, começa a dar as caras, e ela começa a ficar desesperada porque ela não tem mais para onde se esconder. E para isso, ela acaba invocando um demônio, para que esse demônio faça o serviço para ela, para que ele acabe com a vida dessa pessoa, né, desse general que tirou a vida da mãe dela, que matou a mãe dela. Então, a gente tem aí a trama principal da história. Ela é baseada em poder, em corrupção e principalmente vingança. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me interessou na história toda foi em relação ao desenvolvimento dos personagens, principalmente da Amaryllis. Nós conseguimos perceber no começo do livro aquela costureira tímida, aquela menina tímida que se escondia, que ninguém conhecia, para, né, uma transformação em uma mulher poderosa, uma mulher decidida. Então, a autora, ela consegue muito bem descrever isso. E eu achei muito legal isso, dando a minha opinião. O livro é dividido em 3 atos. E a gente tem o ato 1 como nomeado Lagarta, o ato 2 como Crisálida e o ato 3 como Mariposa. Ela consegue fazer uma comparação bem assim legal dessa transformação da Amaryllis, tal qual a gente tem a transformação de um ciclo de uma mariposa. Fantástico, porque você realmente percebe quando ela era quieta e tímida, uma simples lagarta, quando ela vira uma mulher poderosa, uma mariposa bonita. Isso vindo de uma pessoa que odeia mariposas. Mas enfim, não que essa comparação seja nome do título, né, tenha sido por conta do título. Não, a gente tem sim uma história por trás. Inclusive, a gente tem sim um pouquinho de magia, mas são passagens bem sutis, elas ficam bem restritas à personagem, né? São explicações, a gente não tem muitas explicações sobre isso, mas a gente consegue sim entender o porquê que isso é importante para Amaryllis, né? A gente consegue entender quem é ela por conta dessas passagens, né? Por conta dessa questão da magia e das mariposas. Além disso, nós temos o nosso demônio, o Tolu. O Tolu, ele é um demônio diferente. Ele não é aquele demônio que você invoca e ele vai fazer tudo o que você quer. E ele não é um demônio apático, sabe? Não, quando a Amaryllis invoca ele, já de imediato, ele não aceita fazer o que a Amaryllis quer. E ele joga uma outra proposta para ela. Uma proposta que é interessante, porque é isso que faz com que a Amaryllis se transforme, que cresça, se desenvolva como protagonista, como pessoa, como mulher. Ele começa a mostrar para ela que ela é especial, ele começa a mostrar para ela que ela precisa usar esse poder que ela tem, que ela tem que colocar para fora tudo que ela sente, tudo que ela quer fazer. Então ele é o
responsável por dar forças a Amaryllis para que ela consiga o que ela quer. Então, assim, a Amaryllis busca forças no sombrio e é o Tolu quem apresenta isso para ela. Além disso, ele é um demônio que ele tem sentimentos, gente. Ele é um demônio que ele demonstra muito os medos dele, né? Quando ele realmente não tá bem. Ele consegue ser muito consciente e sensível ali para ajudar a Amaryllis a enxergar determinadas coisas, determinados momentos. Além de que, gente, ele é um demônio que ele apresenta sensualidade. Ele traz certos gracejos pro livro e isso torna algumas passagens mais engraçadas, mais leves e não tem como você não gostar. Às vezes eu fico pensando se realmente o meu personagem favorito nessa história não é o Tolu, porque ele é o que impulsiona a Amaryllis pra realmente ela tomar uma decisão e transformar em quem ela vai se transformar, né? Em quem ela quer se transformar. Então a gente percebe que existe uma relação entre eles, então começa ali com aquele pacto, com aquele acordo, vira uma amizade e por fim uma atração que ninguém separa mais. Temos também os personagens secundários, que são os amigos da Amaryllis. Eles estão sempre ali do lado dela, eles estão sempre ajudando ela quando ela precisa. Na verdade, parece que só quando ela precisa que ela chama eles, mas eles estão ali, são amigos fiéis, é um casal de amigos. Eles sofrem bastante por ela, porque em alguns momentos eles levam a culpa por ela em algumas coisas, mas o livro é esse o desenvolvimento dela. E o final também me surpreendeu bastante. Eu já tinha escutado falar sobre livros com finais abertos. Na verdade, são os finais que a gente não tem um ponto final exatamente, né? A autora, ela consegue trazer a solução para todos os problemas, ela faz as peças se encaixarem, só que ela não vai lá para você e finaliza a história e te dá um ponto final para aquilo. Fica a sua criatividade, né, o que você quiser imaginar dali para frente o que acontece. Eu achei isso sensacional. Não sei se é bom em todos os casos, porque a gente sempre quer um desfecho digno ali, mas nessa história foi o suficiente. Então, assim, ela termina e você fica, e agora? O que vai acontecer daqui pra frente? E aí você que imagine. Você decida o que você quer pra esse fim de história, como que vai se desenrolar daí pra frente. Existe até a possibilidade de uma sequência, se a gente parar pra imaginar. Mas não, é um livro realmente com um final que não existe um ponto final exato e isso é muito legal. Se vocês já leram algum livro assim, podem comentar aqui, ou se vocês já leram esse também e acharam esse final interessante. Então, para finalizar, ele não é um livro para menores de 18 anos, pelo menos é a minha recomendação, porque ele é um livro de fantasia de romance adulto, né? Então a gente tem algumas cenas mais pesadas, inclusive cenas de violência, mas é interessante, é uma história que faz a gente pensar em algumas coisas, principalmente com essa mudança da Amaryllis, né? De uma menina tímida para uma mulher reconhecida na alta sociedade. E para finalizar, a frase do livro que eu escolhi foi: as pessoas preferem acreditar ao que é mostrado a elas, mesmo que seja apenas uma ilusão. Beijinhos, tchau!